Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a regra de Simpson, as equações diferenciais e o método de Euler. Vou começar primeiramente aqui com a regra de Simpson, tá bom? Bom, antes aqui, o que o autor fala? Que quando a gente tem uma função, né, ali para a gente determinar uma área, quando essa área não é propriamente dito um quadrado, um retângulo, um trapézio ou triângulo, circunferência que seja, a gente não tem uma maneira, assim, digamos, uma fórmula exata, né, que a gente aprende lá pelo ensino fundamental e médio, para determinar essa área. Bom, no estudo de integral, é mais ou menos esse raciocínio aqui da regra dos trapézios. O que quer dizer? Por exemplo, assim, ó, como a gente não tem como aproximar essa área aqui, ó, por exemplo, a gente não tem uma área para uma fórmula, digamos assim, para que a gente não conhece esse formato aqui, digamos, a gente vai fazer o que, ó? A ideia, opa, desculpa aqui, pessoal. Deixa eu fazer de novo aqui. Opa, só um pouquinho. A ideia é fazer o que, ó? Aproximar a área. Deixa eu pegar aqui de novo. Pegar a área e aproximá-la da seguinte maneira, ó. Eu vou formar um trapézio aqui, ó, com esses pontos. Lembrando que se isso daqui for uma função, pessoal, ó, né, que geralmente é essa ideia de função que a gente vai utilizar aqui, esse ponto aqui, ó, onde eu encontrei o A, eu vou dizer que a função é f calculada no ponto A. E essa função aqui, ó, vai ser esse ponto aqui, ó, vai ser a função f calculada no ponto B. Tá bom? Só que olha só, quando eu calculo essa área, pode ver que essa área aqui, ó, ela vai ser menor do que a área que eu quero calcular. Então, qual é a ideia aqui? Ó? É a gente partir esse intervalo b menos a em n partes, ou seja, quantas partes a gente quiser. Se a gente quiser dividir em 4 partes, 5 partes, 6 partes, é só a gente dividir. Ou seja, quando eu faço esse tipo de divisão, o que eu vou encontrar aqui? Ó? Eu vou conseguir deixar essa área um pouquinho mais aproximada. Ó. Aqui vai aproximar para mais, aqui vai aproximar para menos, mas com aquele para mais ali já digamos que quase completa aqui. Olha só, esse retângulo aqui, ó, deu quase que um intervalo, né? Claro que não vai ser perfeitamente. E aqui também deu, digamos, um errinho para menos, né? Porque não chega a pegar toda a parte lá. Mas o que é a ideia aqui? Né? Que é a ideia de integral. Que quanto mais a gente dividir esse intervalo, quanto mais retângulos eu conseguir formar, mais fiel vai ser o resultado dessa área. Mas, como a gente já sabe, no cálculo numérico a gente não está preocupado, digamos assim. O nosso objetivo não é encontrar a área precisa, tá bom? E sim uma aproximação que a gente pode conseguir. Então, dessa forma, tem a regra dos trapézios que diz o seguinte teorema, ó, que quando eu vou calcular uma integral de a a b da função, ou seja, quando eu vou calcular uma área, quero dizer que eu vou calcular essa área aqui, ó, digamos, ó, porque qual é a maneira, né, matemática que eu tenho de calcular essa área aqui? Eu calculo através da integral definida de a até b dessa função. A função é isso daqui, né? Porque digamos que isso daqui é um gráfico, né? Tem que lembrar que isso daqui tem o eixo x e o eixo y. A gente está falando de função. E digamos que essa função é a função f de x. Então o que está dizendo a regra de Simpson? Que, ó, que a integral definida de a até b de f de x, ou seja, essa área toda aqui, ó, vou pegar uma outra cor, ó. Essa área toda aqui, ó, como é que eu vou calcular? Vamos voltar lá para a regra de Simpson. Para a regra dos trapézios, desculpa, pessoal. É a mesma coisa que eu fizer b menos a sobre 2 vezes calcular a soma da função
no intervalo B mais a soma da função no intervalo A, tá? Bom, não vou entrar em muitos detalhes para, digamos assim, demonstrar essa forma. Se por acaso alguém tiver curiosidade, dá para procurar na internet, ou se quiserem que eu demonstre, até posso fazer um vídeo depois, mas não vem muito ao caso. Na verdade, aqui a ideia é a gente entender mais objetivamente, ainda mais que agora a gente está na semana da prova, né? Então, bom, quer dizer, não na semana da prova, mas na semana que antecede a prova. Bom, aqui então, diz aqui ó, como é que a gente vai calcular esse H, tá? O H vai ser o que, ó? Vai ser essa de tanto em tanto que varia o intervalo, certo? A gente poderia entender como a interpolação lá quando a gente estuda equações de segundo grau, ou quando a gente tem uma PA, né, ou uma PG e a gente quer descobrir a razão, algo do tipo. Bom, então tem essa fórmula aqui, ó, H igual a ΔX, que é a diferença entre os x, vai ser B menos A sobre N, tá? E a gente chega na seguinte fórmula, né, que ó, vai a integral então de B sobre A, ou seja, uma área qualquer que eu queira calcular, né, que esteja sobre um intervalo, B mais A, vai ser o que, ó, H sobre 2, né, que vai ser o H? Vai ser a diferença do B menos A sobre 2, e aqui, ó, vai ser o primeiro ponto, né, o primeiro ponto que eu descobri qual é o valor, né, o primeiro valor da função, x0, depois, ó, todas as outras vão ficar multiplicadas por 2, e a última somente vai estar só o valor dela, tá? Bom, por enquanto aqui no início pode parecer complicado, mas a hora que eu for para os exercícios vocês vão ver tudo o que eu falei, tá? Bom, aqui nesse link então o autor deixou um vídeo que mostra a demonstração, é legal a gente ver, né, para curiosidade. E aqui é a regra de Simpson, ou seja, o que a gente vai fazer? Tem uma maneira, que é a interpolação de Lagrange, que a gente consegue determinar através de 3 pontos um polinômio de grau 2, né? Porque olha só, quando a gente tem 2 pontos, a gente consegue determinar qual é a reta que passa por aqueles 2 pontos. Quando a gente tem 3 pontos, a gente consegue uma função de grau 2, e assim vai, com 4 pontos, uma de grau 3, e assim sucessivamente. Então a ideia é o que? Em vez de a gente utilizar as retas, que seriam os trapézios ali, o que essa regra vai fazer é pegar um pedaço da parábola e assim vai ficar um pouco mais, digamos assim, fiel ao resultado, tá bom? Lembrando que uma função ela pode ter vários formatos, digamos assim, a partir do seu grau. Mas a gente vai utilizar uma função de grau 2, então quer dizer, o valor vai ser aproximado, não vai ser exatamente o que está ali. Então aqui, só para a gente relembrar, ó, está dizendo o seguinte, ó, que a integral então de A até B de um polinômio de x, ou seja, agora eu vou tentar aproximar não pela função, mas sim por uma outra função, digamos, auxiliar, que seria uma função quadrática, eu vou tentar aproximar esse valor através disso. E bom, quando como o polinômio é de grau 2, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pegar e vou fazer a integral de menos h a h, lembrando que o h, né, vai ser a diferença, né? Notem aqui, ó, que diz, ó, bx0h, o x0 vai ser o a, que vai ser o menos h, só muda um pouco a notação, mas a ideia é a mesma. Então, isso daqui vai ser a integral desses termos aqui, ó. O polinômio de grau 2 vai ter esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Como é que a gente integra isso? Lembrando, ó, essa integral é simples, porque essa integral é uma integral, digamos assim, ó, de x na n, tá? E como é que eu resolvo isso? Isso daqui vai ser igual a x na n mais 1 sobre n mais 1. Então perceba o seguinte, ó, ax2 vai ficar o quê? Ax3 sobre 3. Então tá ali, ó, ax3 sobre 3, ó, conforme tá aqui, ó. O n é 2, então vai ficar 2 mais 1, 3, n mais 1, 3, tá? Depois aqui, ó, bx, como é que eu vou fazer? Ó, o x está na 1, então eu vou somar mais 1, bx na 2, sobre 1 mais 1, 2. E a integral de uma constante, k, vai ser igual a kx. Então, como a constante k aqui é o c, vai ficar cx. Cx dx, certo? Mas aqui
A gente não vai precisar colocar, desculpa, não dx, mais uma constante, tá? Mas a gente não vai colocar. Feito isso, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Como é uma integral definida, ó, nesses dois intervalos, o que eu tenho que fazer? Ó? Relembrando, ó, quando eu tenho uma integral de a até b de uma função f de x, isso daqui vai ser igual eu calcular, ó, vamos chamar de fzão aqui, ó, a integral vai ser a integral de b menos a integral de a, certo? Eu vou fazer a diferença entre esses valores. Então, notem que aqui o que a gente vai fazer, ó, como a integral, ó, é de menos h a h, eu vou substituir os valores. Eu vou calcular uma vez substituindo x aqui por h, que é nesse caso aqui, ó, menos, ou seja, a diferença menos, lembrando lá que eu tinha feito aquela hora aqui, ó, integral de f de x, vou botar aqui no cantinho, ó, de a até b, é igual a função de b menos a função de a. Então, ó, calculei a função em b, digamos que aqui, ó, o a é menos h e que o b é h. Ó, calculei substituindo por h, e aqui eu substituí por menos h. Nota que aqui, ó, esse daqui é mais, esse daqui vai ser menos o mais h, então vai dar menos. Esse daqui menos com menos vai ficar mais, eu vou somar, vai dar 2h sobre 3, e ch mais ch, né, porque ó, menos com esse menos vai dar mais, vai dar 2ch. Então, ele chega nessa seguinte fórmula, tá? E, após isso, ele não demonstra aqui, mas dá uma ideia da demonstração, que a gente chega nesse seguinte resultado, que é o que a gente mais vai utilizar na hora de fazer os exercícios, que a integral, então, desse polinômio é igual a h sobre 3 sobre y0 vezes y0 mais 4y1 mais y2. Tá bom? Legal. O que acontece, pessoal? Tudo aquilo dali que eu expliquei foi tipo como se fosse uma demonstração, só estou mostrando o porquê, né? E aqui eu estou mostrando o que realmente a gente vai utilizar, que é essa parte aqui, tá bom? Então, aqui aparece a primeira regra de Simpson, ou seja, se eu tiver uma função contínua, né? Claro, que é o princípio, digamos assim, da integração, tem que ser contínua. E os pontos tem x0, y0, x1, y1, x2, y2. Do gráfico de f de x são igualmente espaçados horizontalmente, ou seja, quando eu faço a diferença desses valores, eu encontro esse h, encontro um único valor, então a gente pode aproximar a integral dessa função, ou seja, a área dessa função vai ser h sobre 3, que é a diferença entre os x, vezes y0 mais 4y1 mais y2. Então, nota o seguinte, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Olha só, isso aqui é para a gente utilizar a regra de Simpson. Então, o que acontece? Ó, pela regra de Simpson, só para a gente escrever ela aqui para não esquecer, ó, vou escrever de uma maneira, digamos, aqui, tá com uma outra cor, tá de azul aqui, não, preto pode ser. Bom, então vai ficar assim, ó, integral de a até b de uma função p de x, né, dx, pela regra de Simpson. Então, o que diz a regra? Que esse valor, né, ele vai ser igual a h sobre 3 sobre y0 mais 4y1 mais y2. O ruim é que aqui eu fiquei com pouco espaço e acabei escrevendo por cima. Mas é essa fórmula que a gente vai tentar escrevê-la aqui, tá bom? É desse jeito que a gente vai tentar resolver. Então, olha só. Eu preciso do quê? Do h. E lembrando, o que é o h? O h é o intervalo entre os números que são o intervalo de integração. Então, por exemplo, eu tenho dois intervalos de integração, certo? Mas pela regra de Simpson, eu preciso de quê? Eu preciso de 3 pontos. Ou seja, eu tenho o x0, tenho o x2, só que está faltando o x1. Como é que eu vou descobrir ele? Ó? Como é que eu vou descobrir esse intervalo? Lembra? O h é o quê? b menos a sobre n, né? Que seria o quê? Quantos pontos ali, né? 2.
Então, isso daqui vai ser, ó, 1 sobre 2. Isso daqui é igual a meio. Tá? Então, quais são os pontos que eu tenho? Ó? Eu dividi exatamente no mesmo espaço, ou seja, ó, tenho o 2, tenho o 2,5 e tenho o 3. Ou seja, os espaçamentos estão igualmente espaçados, ou seja, 0,5, 0,5. Tá bom? Então eles estão igualmente espaçados. Feito isso, o que acontece? Eu tenho que calcular agora. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ó. Eu tenho que calcular o quê? Ó? Primeiro eu vou calcular o y0. O que seria o y0? Seria a coordenada no ponto x0, ou seja, seria o f de x0. E qual é a função? A função é essa, ó. Tá? Claro que não tem o dx aqui, certo? O dx é só quando a gente vai calcular uma integral. Então, calculo esse valor e encontro o valor 3. Tá? Depois eu vou fazer o quê? Ó? O y1. O y1 vai ser o quê? O valor referente ao x1. Então, calculo aqui o y1. Isso aqui vai ser, digamos assim, o f de x1. Que é a mesma coisa que esse daqui, é a mesma coisa que o y0 ou a mesma coisa que o y1. Tá? Conforme está ali, já está escrito. Bom, esse daqui, mesma ideia, é o f de x2, que vai ser o nosso y2. Agora, nota que ele coloca aqui fazendo o h igual a 3 sobre 2, 3 menos 2 sobre 2, que na verdade a gente já vai usar ali, né, na hora de encontrar os 3 pontos, né? Eu já vou utilizar isso. Então, nota que agora o que ele faz? Ó? Ele utiliza a regra de Simpson. Faz meio, que é o h sobre 3, que está na fórmula, e substitui cada um daqueles pontos. Certo? Bem, na segunda regra de Simpson, a ideia é a gente dividir esse intervalo de integração em mais subintervalos, que a gente estava dividindo anteriormente, né? A gente dividia, digamos, em 2 subintervalos e agora a gente vai dividir em n subintervalos. Só que esse n ele tem que ser par para facilitar a ideia, né? E a gente aplicar a regra do 2 em 2. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui, ó, eu vou calcular, dividir em n subintervalos. Então quer dizer o seguinte, que ó, vai ter y0 mais, agora ficou, digamos, o 2 em 2 é isso, ó, 4y1, 2y2, depois 4y3, 2y4. Depois, se tiver, né, o próximo seria o quê? 4y5 mais 2y6. E assim vai, até a quantidade n de subintervalos. Tá? E o último, digamos, ó, o primeiro e o último são os únicos que não vão estar multiplicados por nenhum coeficiente, ou seja, por nenhum número. Tá bom? Então, é fácil de, digamos assim, a gente determinar. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Ó, a função é a mesma, né? Só que agora em 4 subintervalos. Então, o que isso quer dizer, gente? Ó, que a gente vai ter, digamos aqui, ó, tô com a função aqui, ó. Eu vou dividir em 4 subintervalos, ou seja, eu vou ter, ó, um x0, depois os intervalos têm que ser todos iguais, né? Ó, x1, x2, x3, x4, tá? Aqui não ficou bem do mesmo tamanho, deixa eu tentar colocar um pouquinho maior aqui, ó. Tá? Então eu vou ter esses pontos aqui, ó, que seria o b e o a, né? Lembra? Como se fosse aqui a função, ó, eu estou preocupado, né? Ou seja, eu estou interessado em calcular essa seguinte área. E agora eu vou aproximar através de parábolas, digamos assim, só que agora com mais intervalos para integrar. Certo? Então, eu preciso determinar esse valor. Então, como são 4 subintervalos, ó, 1, 2... Opa, deixa eu pegar uma outra cor aqui, que ver senão vai ficar tudo uma riscalhada. Ó. Aqui, ó. São 4 subintervalos, ó, 1,
2, 3 e 4. São 4 subintervalos. Então, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai fazer 3 menos 2 sobre 4. Ou seja, né, eu tenho aqui 2 e aqui 3, né, e eu tenho aqueles subintervalos ali. Então, isso daqui vai dar igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25. E agora eu consigo ter os intervalos. Ó, vai ser 2, depois o x1 vai ser 2,5, depois... Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu apagar ali. 2,25 mais 0,25, então o x2 vai ser 2,5. Depois aqui vai ser 2,75. Depois 3. Note que o espaçamento está igualmente igual. Agora o que a gente vai fazer? Vai calcular aquelas quantidades. y0, y1, y2, y3 e y4. Tá? E vamos colocar aqui a fórmula. Ó. Bom, aqui o autor está colocando o intervalo h depois, né? Mas na verdade eu já gosto de usar antes para já determinar aqueles valores. Então, agora olha só, como tem o y4, vou voltar aqui. Como tem o y4, deixa eu só tirar essa parte aqui. Então, a fórmula vai ser o que? Ó? y0 vai estar somente multiplicado por 1. E o y4 também. Agora, qual é a ordem? Você lembra? 4, 2, 4, 2, 4, 2 e assim vai. Só que eu só tenho 3, então vai ser ó, 4, 2, 4. O primeiro e o último nunca são multiplicados por nada, tá? É só o próprio valor. Bom, calculando os valores, a gente já sabe que o h é igual a 0,25, a gente encontra o valor da área. Certo, pessoal? Bom, nesse link aqui vai ter... um vídeo sobre essas duas regras de Simpson. Bom, essa daqui diz o seguinte, ó, que o resultado da integral definida por a integral de 1 até 3 de 1 sobre x tem como resultado exato, com 4 casas decimais, o valor de 1,0986. Vamos aplicar a segunda regra de Simpson para 8 subintervalos. Então, a segunda regra de Simpson tem que ser com quantidade par de subintervalos. Então, já estaria calculado. Percebe o seguinte, ó. De novo, a gente vai calcular o valor ó, entre 1 e 3. Então vai ficar assim, ó. Calcular o H, ó. Tá aqui, ó. Eu até nem vou fazer de novo, vou utilizar o que o autor fez. Ó. Só que primeiro ele coloca o intervalo, depois ele coloca esse valor. Eu gosto de fazer primeiro esse valor, porque daí a gente sabe de quanto em quanto esse intervalo vai variar. Tá? Então vai variar de 0,25. Vou encontrar cada um dos valores, lembrando que o primeiro é 1, porque está aqui, e o segundo é 3, tá? Então, eles têm que estar aqui, ó. Um tem que ser o x8 e o outro tem que ser o x0, tá bom? Sendo assim, eu vou calcular cada um dos valores, tá? Então, eu vou calcular, ó, 1 sobre 1, 1 sobre 1,25, 8, 0,8, desculpa, depois, 1 dividido por 1,5, e assim vai, tá? Calcular cada um desses valores. Depois que eu fizer isso, nota o seguinte, olha só. Vamos de novo, a regra a gente vai fazer h sobre 3, que é normal. O y0 sempre vai ser sozinho. E quem mais que sempre vai ser sozinho? O último termo, que no caso é o y8. Então o y8 também vai ser sozinho, não vai ter um coeficiente. E os outros agora, ó, vamos pegar uma outra cor, vai respeitar a regra do 4 e 2. Ó, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Agora não posso botar 2. Por quê? Porque o último é sempre sozinho. Bom, só faço essa regra e chego exatamente no valor. Observa que o resultado encontrado está muito próximo do resultado exato, né? Digamos que pouca margem de erro. Tá bom, pessoal? Bom, aqui também a integral da mesma forma, na regra do 4 e 2, 4 e 2, bem simples de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, depois vamos assistir o próximo vídeo.